Nossa narrativa se inicia hoje, no cenário tenso da terapia intensiva, onde o paciente permanece em um estado de inconsciência enquanto os médicos trabalham incansavelmente na tentativa de salvar sua vida, uma batalha que já se estende por várias horas. Contudo, o sangramento persiste de maneira preocupante, e a pressão arterial do paciente continua a cair rapidamente. A agitação começa a se instalar entre os médicos, que clamam aos assistentes por um saco de sangue urgente para uma transfusão e uma pinça para conter o fluxo sanguíneo. Neste momento crítico, todos fixam seus olhares no monitor, que alarmantemente registra uma frequência cardíaca abaixo do nível normal. A situação do paciente é verdadeiramente grave, e parece que a remoção de um fragmento metálico anteriormente causou uma infecção extremamente séria, deixando o cirurgião perplexo e ansioso, pois não consegue compreender como isso ocorreu. Contudo, o tempo urge, pois qualquer demora adicional pode levar a uma parada cardíaca iminente e a perda do paciente é iminente. Portanto, uma ressuscitação cardíaca e pulmonar torna-se uma necessidade imperativa. Enquanto isso, o monitor continua a mostrar indicadores cada vez mais desanimadores, refletindo o estado crítico do paciente. Um dos assistentes, com pesar nos olhos, se vira para o médico e comunica a triste notícia de que o coração do paciente cessou completamente suas batidas. A desolação toma conta, não importa quão fortemente o médico tente conter suas emoções. Agora, ele se depara com a difícil tarefa de comunicar essa dolorosa realidade à mãe do paciente, lembrando-se das palavras angustiadas dela antes da cirurgia, quando ela se aproximou dele e perguntou com esperança se tudo ficaria bem com seu filho. O médico sente-se perdido, incapaz de encontrar as palavras adequadas para enfrentar essa tarefa dolorosa. As lágrimas da mãe, suas súplicas desesperadas por ajuda e a forma como ela expressou sua preocupação por seu único filho inundam a mente do médico. Ele lança um olhar mais uma vez para o paciente, que continua deitado sob a influência da anestesia, sem qualquer sinal de vida. Ele repete mentalmente as palavras da mãe do paciente inúmeras vezes, e finalmente, fecha os olhos, soltando um suspiro profundo. Na sala de cirurgia, todos abaixam a cabeça em respeito, mantendo um momento de silêncio solene. O tempo da morte do paciente é registrado, identificando a causa raiz como uma infecção proveniente de uma ferida que resultou em morte cerebral devido ao sangramento profuso. O paciente já estava inconsciente há algum tempo, tornando o tubo de anestesia desnecessário. Enquanto isso, a mãe permanece na sala de espera, com suas preces e lágrimas, aguardando ansiosamente por um desfecho positivo da cirurgia. Nesse momento crítico, as portas da sala se abrem abruptamente, e um dos médicos sai apressadamente, surpreendendo a todos, já que a operação ainda não estava concluída. O suspense no ar era palpável. O cirurgião-chefe, em sua autoridade, ordena que todos retornem às suas posições rapidamente, e instrui que o registro médico seja preparado, assim como a monitorização constante dos sinais vitais do paciente. O médico principal solicita imediatamente a transfusão de sangue e insiste na revisão do objeto metálico previamente retirado do corpo do paciente, além de garantir que todos os instrumentos necessários estejam à disposição. Ele também decide propor a realização de outro exame de imagem. Com a urgência do momento, o médico retira sua máscara, uma ação estritamente proibida na sala de cirurgia, mas que reflete a tensão e a gravidade da situação. Os quartos do hospital estavam mergulhados em uma atmosfera de profunda tensão, mas um pensamento começou a surgir na mente do médico, e talvez ainda houvesse uma chance significativa de salvar o paciente que jazia diante deles, em estado crítico. Naquele momento, todos os cirurgiões presentes ficaram perplexos, questionando a decisão de realizar uma cirurgia em um paciente já declarado como falecido. Entretanto, o médico permaneceu firme em sua determinação, afirmando que a situação havia mudado drasticamente e que havia esperança onde todos acreditavam que não existia. Talvez os rumores sobre suas habilidades extraordinárias ainda não tivessem alcançado seus colegas de equipe. Ele era um profissional notável, conhecido por aceitar as missões mais desafiadoras e por ser capaz de trazer de volta à vida aqueles que pareciam irrecuperáveis, tudo isso sem jamais usar uma máscara durante os procedimentos cirúrgicos.
Até recentemente, ninguém suspeitava do seu dom notável, mantido em segredo nos corredores do hospital. Quando ele entrou na sala de cirurgia, ele mais uma vez demonstrou sua destreza excepcional, pois era ele quem podia literalmente trazer os mortos de volta à vida, um feito que desafiava a própria natureza. Seu nome era Brigham, mas era mais conhecido pelo apelido de Mãos de Deus, uma alcunha que se tornou sinônimo de milagres médicos. Sem hesitar, ele colocou sua máscara cirúrgica e começou a preparar-se para a cirurgia que poderia desafiar todas as probabilidades. Surpreendentemente, acontecimentos mágicos começaram a se desenrolar no monitor cardíaco, e os batimentos cardíacos começaram a se recuperar gradualmente, um milagre que era difícil de acreditar para todos os presentes. Após várias horas de intensa dedicação e habilidade, a operação finalmente alcançou o sucesso desejado, e na sala de cirurgia, todos irromperam em gritos de alegria e comemoração, reconhecendo que havia sido um trabalho extraordinário, culminando na salvação do paciente, uma vitória que desafiou todas as expectativas e probabilidades. Após um dia exaustivo, o médico sentiu que precisava de um momento de relaxamento e reflexão. Ele pegou uma lata de sua bebida preferida e abriu, decidindo tirar um breve respiro após a operação extenuante, sabendo que provavelmente passaria todo o feriado no hospital mais uma vez. Ao sair do hospital e contemplar a deslumbrante vista noturna da cidade, ele percebeu que não experimentava um verdadeiro descanso há muito tempo. Novamente, ele havia dedicado todo o dia à sala de cirurgia, mesmo em seu dia de folga. Olhando para o céu estrelado, ele se questionou sobre a crueldade da vida e sobre o fardo que carregava como mãos de Deus. Nesse momento, um grande anúncio surgiu nas notícias locais, enfatizando ainda mais o significado de seu apelido, Mãos de Deus. A noite já havia caído, mas seu apelido tinha um significado profundo, pois ele tinha o dom de ressuscitar até mesmo aqueles que pareciam irremediavelmente perdidos para o mundo dos vivos. Inicialmente, ele tinha apreciado a atenção e a satisfação de salvar aqueles à beira da morte, considerando isso como um dom único para trazer almas de volta do além. No entanto, agora ele estava deitado em sua cama, sentindo uma dor persistente em seu corpo exausto, tudo devido ao fato de ele não ter mais tempo para descansar, graças aos rumores que haviam se espalhado pela cidade sobre sua capacidade única. Cada vez mais, ele era convocado para tratar casos extremamente importantes e pacientes abastados, cujas vidas dependiam de suas habilidades sobrenaturais. Ele havia se tornado quase um dispositivo médico portátil, disponível a qualquer momento para trazer a cura e a esperança. No entanto, ele entendia que essa pressão constante não poderia durar para sempre, e ele se perguntava até quando poderia continuar a suportar o fardo de ser um verdadeiro Mãos de Deus. Dentro da trajetória de sua vida, ele percebeu que havia uma necessidade profunda e essencial clamando por resposta. Nesse momento, ele olhou com seus olhos cansados para suas próprias mãos, com uma intensa curiosidade que o levou a buscar uma compreensão mais profunda do significado por trás do título que o mundo lhe conferira, As Mãos de Deus. Receber o dom extraordinário que o distinguia não simplificou sua existência, ao contrário, gerou uma reviravolta em sua relação com seus colegas médicos, que o passaram a evitar e temer. A fama que agora o envolvia havia se transformado em algo mais próximo ao escárnio do que à admiração. Ele inspirou profundamente, decidindo que era hora de refletir sobre a última vez em que havia realmente descansado, longe da constante supervisão e da pressão que se tornaram inerentes à sua carreira. Enquanto escolhia sua próxima lata de refrigerante, ele ponderou que, embora estivesse acumulando uma considerável fortuna, raramente tinha tempo para desfrutá-la devido à ocupação incessante. Um sorriso melancólico se esboçou em seus lábios quando seus olhos se fixaram no rótulo da lata, enquanto ele refletia sobre como, em algum ponto de sua vida, talvez tivesse seguido o caminho errado. Fez a promessa a si mesmo de que, quando retornasse para casa, tomaria uma cerveja e tentaria relaxar um pouco. De forma inesperada, um ônibus surgiu bruscamente diante dele, em alta velocidade, um perigo que ele claramente não havia notado enquanto caminhava distraído. Os faróis do veículo ofuscaram seus óculos, e, como costumava dizer, quando uma pessoa está à beira da morte, sua vida inteira passa diante dos olhos.
Exatamente isso ocorreu com nosso herói naquele momento. Memórias, algumas profundas e íntimas, outras centradas em sua vida profissional, principalmente na sala de cirurgia, inundaram sua mente. Ele começou a se questionar por que suas lembranças se limitavam à sala de operações, mas logo teve pouco tempo para refletir, pois sua bolsa foi arremessada de suas mãos. Quase que instantaneamente, uma luz intensa brilhou, um clarão que anunciou ao mundo que o eminente cirurgião não estava mais entre os vivos. Contudo, o cenário ao seu redor era sereno e belo. Tudo se desenrolava em uma antiga cidade, cuja arquitetura remetia a um castelo de conto de fadas. Vozes ecoaram das sombras, clamando por alguém chamado Raio. Esse nome, surpreendentemente, era o seu próprio nome, embora ele ainda não conseguisse discernir de onde vinham essas vozes. A jovem que se aproximava percebeu que ele estava tentando abrir os olhos, o que indicava que ele não havia falecido. Ele olhou para suas mãos e notou que elas haviam rejuvenescido consideravelmente, uma transformação que o deixou perplexo, pois não conseguia entender o motivo por trás desse fenômeno. Nesse instante, sua nova família se aproximou. Finalmente, ele compreendeu que essas pessoas eram agora sua família. No entanto, ele estava intrigado com as roupas que eles usavam, que lembravam trajes de personagens de alguma espécie. Enquanto tentava entender a razão por trás da vestimenta peculiar deles, a garota o repreendeu, advertindo-o a ser cuidadoso, pois poderia machucar a criança. O cirurgião estava perplexo com a intensidade do afeto demonstrado por todos, uma experiência avassaladora. Ele havia renascido como uma criança, agora parte dessa família peculiar. Observando a situação com mais atenção, ele percebeu que essas pessoas eram agora seus pais. No entanto, ele não conseguia entender por que eles estavam vestidos de maneira tão incomum. De repente, sua mãe começou a rir e se desculpou pelo fato de seu pai ter machucado o bebê com sua barba, causando um pequeno arranhão. Eles olharam para a mão do bebê e ficaram alarmados, assim como a criança, que notou que sua mão estava ferida. Em meio ao pânico que se seguiu, Rei se machucou novamente. Ele sugeriu chamar um padre para tratá-lo, revelando sua falta de experiência com crianças. No entanto, a garota o tranquilizou, explicando que era apenas um arranhão e que não havia motivo para preocupação. Colocando a criança em uma superfície plana, a garota afirmou que poderia curá-lo sem dificuldade, surpreendendo profundamente o bebê. Ele perguntou como ela planejava fazer isso. O cirurgião, olhando diretamente nos olhos da garota, começou a examiná-la com mais detalhes. Ele percebeu que não se tratava de medicina convencional, mas sim de magia. A mãe da criança riu e explicou que a operação havia terminado e que a ferida simplesmente não estava mais lá. O cirurgião olhou para sua mão e ficou radiante, assim como seus pais, pois não havia mais vestígios da ferida. A garota continuou a rir e revelou que sempre soube que poderia resolver isso sozinha, o que aliviou seu pai, que a elogiou por suas habilidades mágicas ainda presentes. O cirurgião, ao ouvir a palavra mágica, percebeu que algo estava profundamente diferente em sua vida e que ele havia sido transportado para um mundo total. Entretanto, o crepúsculo gradualmente se estendia lá fora, e a família começou a se preparar para que os pais se recolhessem para a cama. A decisão foi tomada deitar a criança pequena, mas ele enfrentou dificuldade para adormecer, pois sua mente estava imersa em pensamentos sobre sua nova existência e o propósito que ela carregava. Algumas horas depois, ele despertou, surpreendentemente alerta, notando que não tinha dormido por um período prolongado, algo raro em sua vida anterior. 3 meses se passaram desde sua reencarnação neste mundo, e durante esse tempo, ele absorveu muito do conhecimento que fluía nas conversas ao seu redor. Esse mundo revelou-se como uma realidade completamente diferente daquela em que o cirurgião viverá antes. Era um reino de fantasia onde criaturas mágicas, monstros e seres humanos coexistiam, frequentemente envolvidos em conflitos. A ameaça de ataques de monstros e orcs pairava constantemente sobre as pessoas, e os aldeões explicaram que todos precisavam desenvolver força e seguir suas vocações desde tenra idade. Enquanto isso,
A mãe de Rei se aproximou dele com a intenção de curá-lo. Outra característica marcante deste mundo era o domínio da magia em vez da ciência. Aqui, a cura de feridas e aflições recorria à magia, não à medicina, como no mundo que ele conhecera anteriormente. A vida que o cirurgião experimentava agora era verdadeiramente extraordinária. Ele compreendeu que essa nova realidade não era um sonho, mas uma experiência legítima, ainda que inexplicável. Apesar de tudo, ele permaneceu sentado na cama, contemplando a lua. Era algo que nunca tivera a oportunidade de fazer em sua vida anterior, pois não tinha um horário regular de sono. Se não fosse pelo trágico acidente que o levará a essa nova vida, ele provavelmente teria enfrentado uma morte precoce devido ao excesso de trabalho, considerando a natureza extenuante de sua profissão como cirurgião. A noite estava prestes a terminar, e no peitoril da janela havia um vaso magnífico com uma planta peculiar. Parecia emanar magia, atraindo constantemente algo em sua direção, um fenômeno inexplicável. Espinhos brancos surgiram pela sala, voando em direção à planta mágica enquanto o homem dormia. Uma sensação de que algo grandioso estava acontecendo começou a envolvê-lo após apenas 10 minutos de sono. Talvez fosse o mesmo mana que os pais haviam mencionado. Ele tentou controlar o fenômeno, mas logo percebeu que era uma tarefa árdua. Toda vez que tentava manipular os espinhos, eles se moviam incontrolavelmente. Decidiu concentrar-se no fluxo de mana, buscando compreender como ele fluía por seu corpo, como o sangue em suas veias. Ao imaginar o mana fluindo como seu próprio sangue, sentiu preenchendo cada centímetro de seu ser. Era uma energia infinita, uma arte que exigia paciência e concentração, como observar uma folha flutuando na água ou contemplar flocos de neve dançando ao vento. Era um desafio formidável, mas apenas através de persistência diligente ele conseguiria dominar essa habilidade. Gradualmente, após anos de treinamento, ele alcançou um marco significativo em sua primeira manifestação de magia, um pequeno fogo surgindo de suas mãos. Orgulhoso e emocionado, lágrimas de realização encheram seus olhos. Ele finalmente alcançara a habilidade de controlar a magia, direcionando o mana com precisão. 3 longos anos de trabalho árduo haviam sido necessários para alcançar esse marco. No entanto, uma questão ainda o intrigava: o manual convencional de gerenciamento de mana. Ele não entendia por que deveria acumular mana dentro de si mesmo quando poderia facilmente restaurá-lo do exterior. Por que limitar-se a armazená-lo internamente? Essa abordagem tinha suas restrições, independentemente de como ele analisasse. Ele sabia que precisava explorar essa questão mais profundamente e fazer pesquisas adicionais. Seus pais estavam impressionados com a quantidade de livros que a criança havia lido durante seu tempo livre, mas também se sentiam incrivelmente orgulhosos. Criar um indivíduo bom e moralmente sólido era uma de suas principais responsabilidades, juntamente com o desenvolvimento das habilidades mágicas. O pai de Rei ficou surpreso, pois seu filho poderia se tornar um habilidoso espadachim devido à sua constituição física. Sua mãe, no entanto, estava um passo à frente, já prevendo que Rei se tornaria uma montanha de músculos, assim como o pai. Ele ficou um pouco contrariado com o comentário, mas, pelo menos, foi elogiado por sua aparência. Continuou a dedicar seu tempo livre à leitura de livros e à busca de informações sobre magia. No entanto, ele não conseguia entender por que seus pais estavam agindo de forma contraditória, falando alto sobre ele, mas escondendo algo. A mãe, em particular, começou a suspeitar de algo e se virou para o marido, questionando por que o filho só se interessava por livros. Essa pergunta o pegou de surpresa, pois não entendia a implicação por trás dela. Os pais então observaram o filho e expressaram preocupação de que ele não brincava ao ar livre como as outras crianças de sua idade. Em vez disso, ele demonstrava um interesse ávido pela leitura. O cirurgião não via problema nisso e assegurou à mãe que não havia motivos para preocupação. Afinal, ele argumentou, gostar de estudar não era algo ruim. Além disso, sua mãe já havia mencionado que queria que ele se tornasse um excelente mago. A garota concordou mentalmente com essa ideia,
mesmo que não a expressasse em palavras. Ao ouvir a conversa, o cirurgião percebeu que estava longe de alcançar tal status, portanto, precisava continuar estudando incansavelmente. Ele mergulhou em um livro após o outro, ansioso por aprender como restaurar seu mana perfeitamente. Uma noite se fundiu na seguinte à medida que devorava informações. Finalmente, a manhã chegou. Sua mãe entrou no quarto com um sorriso caloroso, saudando seu filho. No entanto, Rei permaneceu sentado à mesa de estudos e informou-a de que já havia acordado há muito tempo e estava lendo. A mãe não conseguiu conter as lágrimas, preocupada com seu filho. Ela apreciava seu amor pelos estudos e pelo conhecimento, mas também queria que ele experimentasse a alegria da infância. Era difícil para ela, pois havia notado que estava chorando com mais frequência ultimamente. A mãe se aproximou e sentou-se na frente dele, perguntando se ele gostaria de brincar com ela naquele dia. Essa pergunta o surpreendeu, pois não esperava que sua mãe sugerisse algo assim. Seus olhos brilharam com entusiasmo quando ela mencionou a ideia de ensiná-lo a usar magia de maneira lúdica. Isso o deixou radiante de felicidade, pois era um desejo fervoroso que acalentava há muito tempo. Sem pensar duas vezes, ele se levantou da cadeira, ansioso para aceitar o convite, ansioso para brincar com sua mãe. No entanto, a mãe percebeu algo que a deixou preocupada. Correu até seu filho e o abraçou com força, sentindo a alegria transbordante dele. Percebeu que ele esperava ansiosamente por essa oportunidade havia muito tempo. O cirurgião, por outro lado, estava um pouco confuso com tudo aquilo. Não entendia completamente o que estava acontecendo. Eles saíram de casa juntos, e Rei estava constantemente olhando ao redor, tentando assimilar essa nova realidade. Este mundo era drasticamente diferente do que ele conhecia anteriormente, mas era uma cidade pequena e encantadora, com uma atmosfera acolhedora. Ele contemplou a água, onde folhas flutuavam, e percebeu que, nos últimos 3 anos, sua vida consistira principalmente na leitura de livros, confinado ao espaço da biblioteca. Ele olhou para os belos moinhos de vento e suspirou, reconhecendo que nunca havia experimentado algo assim antes. Era como se uma fera tivesse sido libertada de uma jaula, e esses pensamentos começaram a pressioná-lo, fazendo-o refletir profundamente sobre sua atual condição. Sua mãe sorriu e perguntou se algo o estava incomodando. Rei não sabia como responder apropriadamente, então sua mãe sugeriu que eles simplesmente se divertissem juntos, sem preocupações filosóficas complicadas. Eles começaram a brincar, e Rei finalmente conseguiu se perder nos momentos de alegria da infância, deixando de lado suas preocupações e responsabilidades de adulto. Naquele momento, Rei realmente se sentiu como uma criança de verdade, algo que ele realmente era agora, e ele não tinha mais preocupações em sua mente. Sentia-se incrivelmente feliz e mal podia acreditar que esta era sua nova realidade. O céu estava simplesmente deslumbrante, como se tivesse sido criado especialmente para aquele momento e para essa experiência. Acompanhado por sua mãe, Rei subiu ao topo de uma rocha, que oferecia uma vista espetacular do lago e das densas árvores circundantes. Essa vista surpreendeu profundamente o cirurgião, pois durante os longos anos que passará na sala de cirurgia, nunca tivera a oportunidade de apreciar paisagens tão deslumbrantes. Momentos como esse eram completamente novos para ele. Para Rei, essa experiência era pura surpresa e deleite. Antes de renascer, ele nunca tivera tempo para parar e apreciar a beleza ao seu redor. Passará a sua vida inteira trabalhando incansavelmente, vivendo para os outros, e de alguma forma, se esquecendo de si mesmo. Ele era o cirurgião-chefe que salvava vidas, mas muitas vezes negligenciava a sua própria. Enquanto continuava a admirar a paisagem deslumbrante, Rei finalmente encontrou alegria e gratidão em seu coração. Sentia-se verdadeiramente livre pela primeira vez na vida e estava profundamente grato por ter tido a chance de renascer neste mundo. Com um sorriso nos lábios, ele decidiu compartilhar esse momento especial com sua mãe, virando-se para ela. Seu rosto irradiava um doce sorriso infantil enquanto olhava para ela.
Juntos, mãe e filho contemplaram o céu, e Rei começou a expressar sua profunda gratidão por ela ter lhe proporcionado essa nova e maravilhosa experiência. Mas os pensamentos de seu antigo trabalho ainda o assombravam, pois ele constantemente lembrava de como se preocupava com cada paciente e os encaminhava para a sala de operação. Ele recordou os dias em que sua vida estava repleta de ocupações com pacientes e inúmeras cirurgias. A lembrança de um assistente se aproximando e informando que a próxima cirurgia começaria em 5 minutos ainda estava fresca em sua mente. Naquele momento, ele estava sentado em seu escritório, recostado na parede, desejando que alguém o salvasse da sobrecarga de trabalho. Essa lembrança era como um terrível pesadelo, uma vez que não podia continuar daquela maneira. Ele tinha alcançado seu limite naquele momento, e sua visão começou a ser obscurecida por pontos pretos e flashes. Essas eram memórias aterrorizantes que o atormentavam, fazendo-o entrar em pânico e preocupar-se profundamente. Ele gritou em pânico, afirmando que estava tendo uma fibrilação cardíaca naquele momento. Quando sua mãe tentou abraçá-lo e acalmá-lo, ela sorriu e perguntou se ele estava apenas tendo um pesadelo. Mas foi apenas um sonho. Ele realmente se divertiu muito com sua mãe, mas por que ele teve um sonho tão terrível? Ele abriu os olhos e desviou o olhar, deixando escapar algumas lágrimas. Entretanto, o clima lá fora ainda estava maravilhoso, e a cidade continuava seguindo seu ritmo de vida, embora com poucas pessoas pelas ruas. Nesse momento, ele se lembrou de que havia renascido neste mundo e que esses sonhos perturbadores eram a forma como seu passado estava tentando se lembrar dele. No entanto, ele olhou para o prédio à sua frente e afirmou que agora estava vivendo uma vida completamente diferente do que antes. Tudo parecia um paraíso até então. As pessoas eram amigáveis, e as árvores e arbustos continuavam a florescer, encantando a todos os dias. Era hora de voltar para casa, então sua mãe avisou seu pai que eles já haviam retornado. Enquanto ele arrumava um pouco o quarto, ele estava muito contente com esse passeio e disse que tinha algo a compartilhar. Ele puxou o vestido de sua mãe abruptamente, tentando chamar sua atenção. Ele olhou com seus olhos infantis e um olhar doce, pedindo-lhe um pequeno favor, que ela o ensinasse magia. Com essa proposta, sua mãe ficou surpresa e encantada, pois não esperava que ele pedisse isso tão rapidamente. Ela então se voltou para o marido, perguntando-lhe como seu filho poderia ser tão adorável, e o abraçou cheia de felicidade. Ela aceitou a oferta com grande prazer e perguntou ao filho se ele estava ansioso para aprender magia. Como ele realmente queria, ela concordou com entusiasmo em ensiná-lo. O rosto do garoto estava radiante de alegria, pois ele nunca parecia se acostumar com a reação carinhosa de sua mãe. No entanto, sua mãe estava preparada para isso, então ela indagou por que ele queria começar a treinar magia, e ele respondeu com entusiasmo que queria aprender o elemento do fogo. Então, sua mãe imediatamente realizou uma conjuração de fogo e demonstrou para seu filho. Ele estava realmente muito feliz, pois percebeu que sua mãe era uma verdadeira especialista em sua área. No entanto, ele não demonstrou uma grande emoção. Isso deixou sua mãe um pouco apreensiva e surpresa, pois como ele poderia não ficar impressionado? Ela tinha acabado de conjurar fogo, afinal. Não era incrível? Por que ele não demonstrou nenhuma reação? Então, sua mãe moveu os dedos, perguntando se a magia estava muito fraca. Mas o garoto explicou que já tinha visto esse tipo de magia muitas vezes, então não deveria ficar ofendido. Ele sugeriu que, para começar, eles deveriam sentar e explicou que a magia não era tão simples como parecia. Ele explicou que a magia que eles estavam usando naquele momento precisava ser transformada em mana primeiro, e quando lançavam um feitiço, como o de fogo, a magia entrava rapidamente em ação e tudo funcionava como esperado. O garoto olhou surpreso para sua mãe e estava realmente contente por finalmente começarem a ensiná-lo sobre magia. No entanto, ele tinha outra pergunta que o intrigava. Ele perguntou à mãe se havia alguma maneira diferente de converter a mana. Sua mãe ficou pensativa por um momento e pediu ao filho que explicasse o que ele queria dizer.
Ela queria saber se ele estava sugerindo que era possível transformar diretamente um elemento, como o fogo. O garoto explicou que, se fosse possível, seria muito mais eficiente converter mana apenas uma vez, em vez de 3. No entanto, nessa circunstância, a rápida exaustão das reservas de mana emergia como uma preocupação iminente. A garota, perplexa com a pergunta do garoto, não conseguia compreender por que ele mergulhava em questões tão complexas. Ela rapidamente refletiu e explicou que, teoricamente, era possível simplificar essas 3 etapas em uma única ação, o que, de qualquer forma, faria sentido. Naquela noite, na suntuosa casa de 3 andares, o ambiente continuava permeado por uma atmosfera incrível enquanto o garoto absorvia novos conhecimentos. Ele colocou o dedo sobre os lábios e começou a contemplar o verdadeiro significado da estabilização. Ele percebeu que, na sua forma final, seria possível aprimorar ainda mais as propriedades da magia. Ao olhar para sua mão, que agora exibia uma chama vívida após a mágica anterior, ficou impressionado e intrigado. A mãe, perplexa com a intensidade da chama que se formara na mão do garoto, estava atônita, especialmente considerando que isso ocorreu dentro de casa. No entanto, o garoto não se preocupou com o fato de ter desencadeado um fenômeno mágico dentro de casa, ele estava apenas radiante por finalmente ter conseguido. Nesse momento, o pai acordou e se aproximou rapidamente, tentando entender o que estava acontecendo. Por que havia fogo dentro de casa? A mãe, igualmente chocada, olhou para o garoto e explicou que ele era capaz de usar magia por conta própria, embora não soubesse como isso aconteceu. Ela estava intrigada com a questão de como ele usou magia, já que qualquer uso de magia envolvia a liberação de mana, o que a deixou preocupada. Apesar de se sentir desconfortável com a situação, o garoto parecia tranquilo. No entanto, o experimento com magia resultou em um incêndio no quarto deles. O garoto se sentou e continuou a refletir sobre a situação. Ele tentou explicar para sua mãe que estava pensando em termos de átomos interagindo com a mana, sem a necessidade de restringi-la dentro de si mesmo. Embora o garoto tentasse acalmar a mãe com seus olhos inocentes, ela ainda estava perplexa. Enquanto ele ponderava, sua mãe olhava para ele com uma mistura de excitação e preocupação. Ela estava apreensiva, mas o garoto tentou suavizar a situação com seu charme, perguntando o que estava acontecendo com ela. A mãe, no entanto, estava muito orgulhosa de seu filho e continuou a elogiá-lo, expressando sua felicidade por ele ser tão especial. Enquanto isso, na mesma noite, coisas estranhas começaram a acontecer, o que se tornaria um problema para o garoto. Ele acordou no meio da noite ao ouvir vozes estranhas. Era seu pai e sua mãe discutindo à mesa sobre o que fariam se o garoto fosse convocado para a academia tão jovem. Eles estavam determinados a fazer o que fosse possível para evitar isso. O garoto acordou abruptamente, ainda sonolento, tentou entender o que estava acontecendo. Ele percebeu que eram seus pais discutindo, mas não entendia completamente o contexto. Sua mãe reconheceu que seu filho era um verdadeiro prodígio, algo que ocorria apenas uma vez a cada 100 anos, talvez 1000. Se ele chamasse a atenção da academia, o que eles deveriam fazer? Eles debateram em busca de uma resposta. Rei não tinha ideia de que academia estavam falando, mas compreendeu que suas habilidades poderiam levar à convocação. Com determinação, ele fechou o punho e declarou que, para evitar isso, precisaria se tornar ainda mais poderoso. O que começou como uma diversão para aprender magia havia se transformado em uma missão. Ele estava determinado a estudar magia a fundo, pois agora compreendia que o domínio absoluto da magia era algo que ele buscava incansavelmente. Entretanto, lá fora, a atmosfera estava repleta de pássaros belos empoleirados nas árvores, criando uma cena pitoresca. Algumas sombras se projetavam na janela, indicando a presença de alguém lá dentro. Havia também um menu, um livro e uma vela que já queimava desde a manhã. Rei acordou e se espreguiçou, mal tendo dormido na noite anterior devido à sua intensa imersão no estudo da magia. Ele olhou pela janela e ficou surpreso ao ver a luz da manhã.
A noite interessante havia passado despercebida, enquanto ele se dedicava incansavelmente ao estudo da magia. Era estranho para ele perceber que, aos 15 anos, já havia passado uma década de estudo constante e aprimoramento de suas habilidades em magia. Agora, sentia a necessidade de explorar o mundo ao seu redor. Seus experimentos de pesquisa gradualmente elevaram o nível de habilidade de Rei, e sua compreensão engenhosa de como a mana realmente funcionava estava em um nível diferente. Ele podia se sentar tranquilamente em seu quarto e meditar, criando hologramas mágicos ao seu redor. Essa abordagem se tornou a base de seu rápido desenvolvimento, levando-o a começar a estudar livros desde uma idade precoce para otimizar seu tempo. Com uma grande quantidade de mana à sua disposição, seu cabelo havia adquirido uma tonalidade puramente branca. Embora ele não compreendesse a utilidade de seu conhecimento médico, estava certo de que esse componente também deveria ser aprendido como parte de seus estudos. Ele sabia que valeria a pena tentar, pois sua nova realidade estava começando a se ligar um pouco à sua vida anterior, quando recordava o fogo e como tudo mudará irreconhecivelmente desde então. Agora, havia vento e gelo, junto com inúmeras maravilhas mágicas. Graças ao treinamento constante em magia, o garoto conseguiu sincronizar todos os elementos com um simples gesto e começou a controlá-los com confiança. Tudo isso aos 15 anos, enquanto seus colegas ainda brincavam nas ruas. Ele balançou a cabeça, percebendo que estava construindo o futuro ideal para si mesmo. Logo, ele poderia se tornar um dos magos mais poderosos e bem-sucedidos da história, assim como fizera na cirurgia. O dia estava lindo lá fora, o sol acabará de nascer, banhando as estradas com sua luz. De repente, ele começou a movimentar a madeira com grande força, emitindo guinchos que não eram muito agradáveis aos ouvidos. No entanto, não havia alternativa, pois fazia parte de seu plano. Ele se posicionou bem no centro da cidade, segurando uma placa na qual prometia curar todos os doentes. Ele começou a tossir quando percebeu que estava se sentindo um pouco constrangido, mas sabia que suas habilidades eram sólidas. Lembrou-se de sua vida anterior como um cirurgião talentoso e decidiu empregar suas habilidades antigas para ajudar as pessoas, assim como havia feito em sua vida anterior. Ele anunciou com entusiasmo que era capaz de curar qualquer pessoa e incentivou todos a trazerem os doentes até ele. Seus pais estavam radiantes por verem seu filho perseguindo sua paixão e talento, mas nem todos compartilhavam o mesmo entusiasmo. Logo, os habitantes da cidade se aproximaram dele, zombando do jovem mago novato, sugerindo que ele fosse para casa e brincasse de médico. As palavras cruéis e debochadas atingiram o rei de surpresa, deixando-o atordoado. Ele não esperava tal reação e agarrou a cabeça, forçando um sorriso, pois compreendia que levaria tempo para conquistar o respeito das pessoas. Desiludido, um homem se aproximou dele, mas o sol já estava se pondo. Ele deixou cair de joelhos e desistiu de sua placa. Uma sensação de derrota começou a se instalar, pois ninguém havia procurado por seus serviços. Ele se preparou para retornar para casa, já aceitando que não conseguiria fazer nada naquele dia. Então, uma garota surgiu diante dele, surpreendendo-o. Ele a olhou, seus olhos marejados de lágrimas, mas a garota trazia uma proposta intrigante. Ela queria saber se ele realmente poderia curar uma pessoa doente. A garota estava tão surpresa quanto o rei. Ela estava genuinamente curiosa para saber se ele era capaz de curar um paciente específico. Mas a garota apenas o encarou mais uma vez e perguntou se ele realmente tinha a capacidade de realizar tal feito. Rei, por sua vez, sabia que precisava se inteirar da condição do paciente antes de responder a tais perguntas cruciais. O olhar da garota denotava profunda infelicidade, e lágrimas começaram a brotar de seus olhos. Era evidente que ela estava extremamente angustiada e, em seu desespero, começou a desferir palavras ásperas contra a rei. Como uma criança tão jovem poderia ousar afirmar que era capaz de curar um doente? Inconformada, a garota proferiu insultos e se preparou para partir. A atitude dela deixou o rei surpreso, embora ele sorrisse, como se já esperasse uma reação tão previsível e convencional.
Observando a garota se afastando, Rei decidiu se dirigir a ela com seriedade, afirmando que, embora sua idade fosse de 15 anos, não havia paciente no mundo que ele não pudesse curar. Sua autoconfiança transparecia em suas palavras enquanto ele ordenava à garota que não o julgasse pela juventude. A reação de surpresa da garota veio quando o garoto, apesar de sua tenra idade, expressou palavras tão perspicazes e autoconfiantes. A garota, de repente, sentiu respeito e confiança por ele, mesmo que sua raiva inicial tivesse se transformado em admiração. Com um olhar de desculpas, ela se aproximou de Rei e reconheceu que havia julgado mal a situação. Ela pediu permissão a ele para se apresentar. Ela se apresentou como a única filha do sexto Conde Gate, uma garota chamada Gate Von Elisa. Ela lançou um olhar curioso ao garoto e declarou que não era uma garotinha. Rei, por sua vez, ficou um tanto surpreso com essa revelação, mas respondeu, apresentando-se como rei. No entanto, a situação o intrigou, porque a garota estava se dirigindo a ele com tanta formalidade. Ele se questionou sobre a origem dela e as roupas de alta qualidade que vestia. Percebendo a surpresa de Rei, a garota o instruiu a falar com ela de forma mais casual. A paciente sobre a qual ela estava falando era seu pai, que precisava urgentemente de ajuda médica. Gate começou a descrever os sintomas que seu pai estava apresentando, relatando que tudo havia começado recentemente com a pele de seu peito ficando vermelha e aparecendo inchaços estranhos, que rapidamente se tornaram do tamanho de balões. Rei coçou o queixo enquanto analisava a situação. O diagnóstico parecia sugerir algo pior, talvez um tumor maligno. No entanto, ele compreendeu que, independentemente da gravidade do caso, sua prioridade era avaliar pessoalmente o paciente, uma vez que cada minuto era crucial. Sua expressão refletia preocupação, pois um tumor maligno do tamanho de um balão exigia ação imediata. Gate e Rei partiram apressadamente para a residência da família, e em poucos minutos, já estavam na mansão. Ao chegar, foram recebidos pelo mordomo, que, com uma expressão alegre, os saudou calorosamente. A garota se aproximou do mordomo apressadamente, agarrando sua jaqueta enquanto perguntava sobre o estado de saúde de seu pai. No entanto, o mordomo trouxe notícias sombrias, anunciando que a condição do conde havia piorado drasticamente e que ele havia falecido repentinamente. As palavras do mordomo chocaram profundamente a garota, fazendo-a chorar, pois a notícia era difícil de aceitar. Desesperada, ela começou a correr em direção ao quarto de seu pai, ignorando as tentativas do mordomo de detê-la. A garota não conseguia acreditar na reviravolta dos acontecimentos, lutando para aceitar a realidade diante dela. Ela correu para o quarto de seu pai, gritando e tentando se comunicar com ele, como se ele pudesse ouvi-la. No entanto, sua mãe já estava lá, sentada ao lado do leito, também chorando. Diante dessa cena comovente, Rei não hesitou em se aproximar da garota e pedir permissão para examinar seu pai. Ele começou a avaliar a situação, observando 3 tumores imensos que haviam se desenvolvido no corpo do paciente por um longo período. Ao inspecioná-los de perto, percebeu que esses tumores estavam sugando consideravelmente a energia vital do conde. Colocando a mão sobre o peito do homem, ainda conseguia sentir uma fraca pulsação, indicando que seu coração estava batendo. Havia esperança, Rei concluiu, e todos na sala, incluindo o mordomo, a mãe e a filha, ficaram chocados com a revelação. A filha agarrou as roupas de Rei, implorando-lhe que salvasse seu pai, lágrimas fluindo de seus olhos em um fluxo interminável. Rei olhou para eles com confiança, determinado a mostrar o que era capaz de fazer, agora enfrentando o desafio de salvar uma vida humana que dependia de suas habilidades médicas e mágicas. Enquanto ele continuava a examinar seu paciente junto com sua filha, mal-entendidos começaram a reinar na sala, porque todas as pessoas estavam realmente muito chocadas, porque eles não sabiam quem era essa criança. Mas o mordomo disse que Rei veio com a garota. Ninguém podia acreditar que ela tinha tão imprudentemente deixado uma simples pessoa entrar em casa. Um deles começou a gritar porque ele ficou muito surpreso com o fato de que esse cara ia ressuscitar os mortos, sexto conde.
Ele é algum tipo de vigarista convidado que veio aqui e agora planeja roubar suas joias. Mas sua esposa continuou a chorar porque ela não entendia o significado das minhas palavras. Ela olhou para o cara e percebeu que ela precisava se agarrar a todas as oportunidades agora. Então ela só tinha que acreditar que esse garoto poderia fazer um milagre. Os tumores eram realmente muito grandes, tudo ficou tão preto, e o corpo começou a apodrecer. O cara ativou sua magia e percebeu que ele precisava concentrar todo o fluxo de mana na ponta do dedo e assim criar um bisturi. Naquele momento, todos ficaram chocados e começaram a gritar de medo, como eles nunca viram algo assim antes. Eles impediram o cara de trabalhar, constantemente perguntando o que ele está tentando fazer agora mesmo. Mas ele não os ouviu e simplesmente fechou os ouvidos. Mas ele realmente não gostou muito, então ele decidiu explicar tudo, dizendo que está tentando consertar tudo, não é óbvio. Mas ainda assim, ninguém queria acreditar nele. Ele já estava tão cansado disso que apenas exaltou e disse que, se eles acreditarem nele, então ele pode apenas sair, se é claro que eles perceberam sua mente. Sua esposa começou a gritar com segurança. Ela parecia estar muito agitada e agressiva também. Ela olhou para ele e então ordenou que ele tentasse acreditar que esse garoto deixou ele fazer seu trabalho. Depois que a ordem foi dada, o rapaz disse a todos para deixarem a sala, e com seu choro, eles interferiram com o trabalho. O guarda, claro, apertou a mão em um punho e pensou consigo mesmo que essa criança é realmente muito atrevida. Rei decidiu agir e percebeu que, depois que ele perfurou o tumor, só saiu pus em vez de sangue. Ele olhou para ele novamente e percebeu que não era apenas um tumor, mas algo especial. Depois de estudá-lo mais de perto, ele percebeu que foi formado sob a influência do veneno. Parece que alguém queria envenenar o rei há muito tempo. Portanto, ele continuou parado perto do rei e tentou ajudá-lo, formando um enorme círculo mágico ao seu redor com a ajuda de mana. É hora de uma operação completa. Então ele se preparou e começou a endireitar os cotovelos. Depois de se preparar para a operação, ele ainda tinha ótimas habilidades de uma vida passada. Ele imediatamente formou um bisturi com o dedo, bem como outras ferramentas necessárias, e estava pronto para iniciar o processo. Primeiro de tudo, ele precisava remover essas peças que já apodreceram, para que a infecção não seja transmitida aos órgãos saudáveis. Toda a família assistiu a esse processo, e eles também estavam realmente um pouco envergonhados pelo fato de que isso foi feito por um garotinho de 15 anos. Um gênio que também precisava fazer uma incisão no lado direito do peito dele. Depois que ele fez isso, ele fez uma pequena careta com o que ele viu, já que a imagem não era mais agradável e não aconteceu como ele esperava. Até os pulmões foram afetados, o que significa que a doença está progredindo. Por muito tempo, ele ficou muito interessado em saber por que ninguém o considerava antes. Mas felizmente agora ele poderá se envolver totalmente em seu tratamento, o que ele está fazendo agora. A parte podre dos pulmões não é tão grande para que possa ser facilmente restaurada. Imediatamente depois disso, coisas realmente mágicas começaram a acontecer na mesa de operação. Rei decidiu criar um fio cirúrgico usando mana, após o qual ele planejou costurar no corpo todas as suas habilidades que ele vem aprimorando há 10 anos na biblioteca. Foi muito útil para ele agora, porque ele continuou a fazer o milagre na frente de toda a família. Eles ficaram todos tão chocados quanto possível, mas ninguém estava gritando ou resistindo às suas ações, todos estavam apenas assistindo. De repente, apareceu outra empregada que disse que o menino trazido pelos jovens amantes era realmente muito inteligente. O mordomo também o elogiou, porque ele também não esperava que ele fosse tão talentoso. Mas o cara estava tão focado e sério quanto possível, apesar de já ter carisma, o que não é inerente à sua idade, apenas como movimentos habilidosos das mãos. Ele era realmente um gênio que nasceu uma vez a cada 1000 anos. Ele continuou a costurar seu paciente como se estivesse na sala de cirurgia em uma vida passada, ele só tinha mais um último ponto para fazer.
Todos o observaram e concluíram que ele era como um marionetista que puxava as cordas. Ninguém poderia dizer nada de ruim sobre ele, porque todos ficaram chocados que ele realmente era um especialista tão talentoso. Quase ninguém tinha dúvidas de que Rei poderia realmente fazer um milagre e salvar seu paciente. A empregada que literalmente acabou de chegar também ficou chocada com isso, porque ela nunca viu nada assim em sua vida. Portanto, juntos, eles olharam para o cara de novo e ambos concordaram que a operação não foi fácil. O cara estava suando um pouco e decidiu enxugar a testa quando estava quase terminando a operação. Ele já fez todos os pontos principais e também costurou todas as feridas do paciente. Apenas a tarefa mais simples permanece e apenas reativar os corações para que funcionem. Ele começou a dar uma massagem cardíaca artificial e, além disso, decidiu criar um desfibrilador externo automático destinado a restaurar o funcionamento normal do coração. Tudo com a ajuda de sua magia. E depois que ele mesmo criou um desfibrilador, ele começou a massagear o coração, estimulando seu trabalho. E depois de apenas um minuto, o coração do paciente começou a bater novamente, e começou a ficar coberto de sangue. Tudo foi tão bem feito como em uma vida anterior. O cara recebeu emoções positivas inesperadas, porque pela primeira vez ele conseguiu salvar o paciente nesta vida. Virando-se para a família do paciente, ele informou que a operação foi realmente um sucesso. Todos ficaram chocados, incluindo o guarda, que não gostava tanto desse cara, mas Rei não ficou menos surpreso porque ele não entendia por que eles tiveram tal reação. Olhando para o paciente novamente, ele viu que sangue estava saindo de sua boca, então tudo ficou claro para ele. Devido ao fato de que o sangue no cadáver de repente começou a circular, houve um forte sangramento que deve ser corrigido agora. Aqui, o guarda realmente não aguentou e ficou um pouco agitado, mal conseguindo conter suas emoções. Mas não durou muito, após o qual ele imediatamente começou a cutucar os dedos do cara e gritar, acusando de ser um golpista, do qual ele tinha certeza desde o início. Mas Rei sorriu e se sentiu um pouco envergonhado enquanto tentava explicar a todos o que aconteceu, mas o guarda absolutamente não acreditou nele e tentou convencer todos os outros, já que o paciente ainda continuava deitado morto. Ele está vivo. O guarda ficou muito zangado e perguntou ao cara se ele realmente quer explicar para ele agora é provar que o paciente está vivo. Ele não consegue ver que o sangue está fluindo? Mas Rei tentou acalmá-los, porque para ele não foi um problema. Este é um momento normal durante a operação. O mais importante é que o paciente está vivo. Mas ninguém queria ouvi-lo, desde então ele simplesmente abriu o corpo do morto. Ele realmente não tem pelo menos uma gota de humanidade. Rei agarrou a cabeça, pois era muito estranho para ele que absolutamente ninguém queria ouvi-lo, apesar do fato de que ele tentou explicar tudo. Nesse momento, a menina também entrou em um diálogo e disse a ele que ele tinha prometido a ela que ele poderia definitivamente salvar o pai dela. Ela olhou para Rei e começou a gritar, porque ela simplesmente confiava nele, mas o cara continuou chocado porque ele realmente fez bem o seu trabalho, e o paciente realmente não morreu. A garota pediu para olhar para ele no momento em que o paciente continuava deitado, não mostrando sinais ativos de vida. Ela continuou a chorar muito porque o pai dela tinha acabado de morrer por causa disso cara, desde que a garota o trouxe para casa. Rei ficou muito chateado por não poder entender por que ela não acreditou nele. Tudo o que ele pediu foi apenas esperar um pouco. É realmente muito estranho, porque o que está errado com eles, eles realmente não sabem o que é uma operação. Absolutamente inesperadamente para ele, todos os guardas começaram a insultar o cara. Um deles até colocou uma espada no pescoço do guarda e começou a gritar que o cara tinha matado o Conde Sexto, e agora ele ainda ousa discutir com o jovem amante. Ele chamou outro guarda para ajudar e também perguntou se o que ele tinha feito com o corpo do rei não lhe bastava. Eles se aproximaram dele ainda mais e começaram a ameaçar com armas que Rei claramente não esperava. Ele exalou e disse que salvar sua vida realmente não foi fácil, e em vez de gratidão,
eles apenas descobriram suas bolas e as enviaram para o cara. Ele se dirigiu ao guarda em um tom rude, pedindo-lhe para repetir o que eles estavam tentando acusar Rei, de que eles realmente acreditam que ele é o vigarista que matou o Conde Sexto. Com isso, ele ficou muito bravo e ficou o mais agressivo possível, dizendo que desta vez eles definitivamente contataram o errado. Na realidade, nem todo mundo está pronto para suportar a perda de um ente querido, e todos têm suas próprias emoções diferentes. Como médico, o cara entendeu isso, e estava claro para ele que eles estavam seriamente zangados. Ele olhou para os guardas e colocou suas mãos nos bolsos, esperando a luta começar, mas ele também se deu conta de que nada mais poderia ser esperado desse mundo em que ele tinha apenas começado a aparecer como uma pessoa. Ele exalou e tentou explicar-lhes mais uma vez, com calma, que a operação foi de fato bem-sucedida e que um pouco de tempo era necessário. Ele estava prestes a sair e disse que eles olharam para o paciente depois de um breve período de tempo, já que ele precisava se recuperar da operação. E agora, para não perder tempo, ele simplesmente iria embora. Ele olhou para eles e ficou com raiva, deixando claro que eles não deveriam impedi-lo de qualquer maneira. Mas o guarda ficou muito zangado, ficou claro que ele não gostou do cara desde o início, então houve um sentimento de que ele estava pronto para enfrentá-lo agora mesmo. E então aconteceu que ele não conseguiu se controlar e puxou uma espada, dizendo que destruiria o cara por desrespeito. Rei tinha o sangue mais frio possível, já que esta não era a primeira situação de conflito em sua vida. Estava tentando apunhalá-lo com suas correntes mágicas. Ele não esperava que isso pudesse acontecer com ele, porque como poderia um cara tão pequeno ser capaz de algemá-lo com magia? Como isso é possível? Ele era como uma criança indefesa, observada por todo o seu exército e esperando por instruções. Não admira que ele tenha imediatamente ordenado um ataque a esse cara, embora estivesse com medo. Ele entendeu que Rei não seria capaz de usar vários feitiços seguidos, então ele precisava se apressar. Mas Rei era muito inteligente, então, com um leve movimento de sua mão, ele usou seu próximo truque. Alguns segundos depois, 2 cavaleiros estavam imediatamente acorrentados e desarmados. O comandante, o mais importante, ficou realmente assustado e já começou a se preocupar um pouco, porque realmente o cara, em sua juventude, dominava a magia dupla. O comandante olhou para ele e não entendeu como ele conseguiu tal conhecimento de magia. Mas o cara realmente entendeu muito nele e é forte, ficou claro que ele não estava pronto para se ofender, especialmente quando ele fez tudo corretamente possível. Ele olhou novamente para todos os 3 guardas que estavam tentando pegá-lo, e como um verdadeiro senhor, ele disse que estava avisando eles pela última vez. Ele ordenou aos guardas que nem tentassem pegá-lo. Já estava muito escuro lá fora, e o cara passou muito tempo com eles, que ele poderia ter gasto aprendendo mais magia. Ele estava chateado porque seu tempo foi desperdiçado, e ninguém apreciou suas habilidades. Ele percebeu que não importava o quão longe eles estavam da medicina moderna, mas tal comportamento já é bastante selvagem. Foi desagradável para ele que todos o seguraram por uma criança estúpida. Além disso, eles também o chamaram de fraudador, mas ele não duvidou nem um pouco de si mesmo e foi para a porta de sua casa, regozijando-se porque este foi realmente o primeiro paciente que ele havia curado neste mundo. Ele pensava que sua formação médica era de pouca ajuda neste mundo. A mãe dele estava esperando o cara e, portanto, decidiu perguntar por que ele veio para casa tão tarde. Mas ele disse a ela que estava realmente muito ocupado, então ele nem sequer acompanhou o tempo. Ela começou a repreendê-lo porque realmente não se lembrava que horas ela mandou ele ficar em casa. Ele deveria voltar às 19 horas, e ele não olhou para as horas. Havia realmente muitas pessoas mais neste mundo, porque ele não pensou em sua mãe e o que ela teria que fazer se acontecesse alguma coisa com ele. Portanto, ela o puniu, e agora ele vai ficar em casa por 2 dias. Ela continuou a repreendê-lo e usou o dedo indicador, enquanto o próprio rei apenas inclinou a cabeça e ouviu. Foi muito desagradável para ele,
Por quê? Porque todo mundo em todos os lugares o mantém como uma criança pequena. É por isso que esse pensamento não permitiu que ele dormisse em paz, e ele passou a noite inteira com insônia. Enquanto isso, na mansão do rei para quem o cara acabou de fazer a operação, coisas realmente interessantes começaram a acontecer. O rei acordou e perguntou a todos o que tinha acabado de acontecer. Além disso, ele não conseguia tirar o pensamento de quem é esse cara, afinal, contou. Ficou chocado, incluindo sua filha, que começou a gritar na direção do pai de felicidade, regozijando-se por poder falar novamente. Ele explodiu em lágrimas de felicidade porque a vida voltou para ele novamente, o que significa que ainda não é hora de ele morrer. A filha e sua esposa ficaram muito surpresas e assustadas ao mesmo tempo, porque nunca tinham visto tal milagre antes. O homem que insultou o cara e quis destruí-lo também ficou chocado da mesma maneira, porque não conseguia acreditar que seu empregador estava vivo. Mas como isso pôde acontecer? Ele escondeu suas armas e não conseguia acreditar que o Conde Sexto realmente foi ressuscitado. Imediatamente depois disso, eles começaram a lembrar-se das palavras que disseram na direção do cara quando o acusam de fraude. Além disso, o guarda também sentiu vergonha por tê-lo insultado e desejado matá-lo. A esposa também fechou os olhos e começou a chorar, pois um jovem em quem ninguém acreditava que poderia fazer um milagre. Eles olharam para o quarto e perceberam que foi um grande erro, afinal, eles nem sequer agradeceram ao seu Salvador de qualquer forma. É por isso que a esposa ordenou ao segurança que assumisse a responsabilidade e encontrasse o cara o mais rápido possível. Essa questão era uma questão de honra para a família deles. O guarda ficou muito chocado, pois ele realmente tinha que assumir a responsabilidade por isso. Ele deu um passo adiante e disse que era, na verdade, uma magia muito estúpida. No entanto, sua esposa insistiu que ele o encontrasse o mais rápido possível e pedisse desculpas por sua grosseria, com a qual ele, claro, concordou e começou a cumprir essa ordem. O mordomo também ficou chocado e ainda não conseguia acreditar que um menino tão jovem fez um milagre.